Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Muito prazer, meu nome é Marco Sico. Este aqui é o Evangelho Negociável Responde, que são as dúvidas comuns que nós recebemos, seja por e-mail, seja por qualquer tipo de comunicação. E nós viemos aqui gravar um vídeo para responder, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do próximo. Queria te pedir por gentileza, se você entender que esse conteúdo está sendo relevante, que você nos ajude compartilhando, divulgando e distribuindo essas informações que obviamente são gratuitas, mas que nos ajudam a alcançar mais pessoas. Tudo bem? Muito bem, hoje eu estou respondendo uma dúvida comum em relação ao dízimo, né? Se a prática do dízimo tem algum tipo de respaldo no Novo Testamento, porque nós bem sabemos que existem muitas igrejas que são igrejas corruptas, que na verdade nem podem se chamar de igrejas, né? E que usam o dízimo como uma forma de se enriquecer e que também colocam um medo na vida das pessoas. Não, veja bem, se você não der o dízimo, como diz a Bíblia, né? Não preservando o contexto, eles usam esse argumento, dizendo que se você não der o dízimo, vai vir o gafanhoto devorador, o migrador, e vai entrar um demônio, né, gafanhoto nas suas finanças, e você vai perder esse dinheiro. Ou seja, eles amedrontam. E a teologia da prosperidade também ensina, né, que você dá o dízimo, e esta é a forma que Deus usa, é a chave que você abre das portas do céu. Então, na verdade, essas igrejas, né, essas pseudo-igrejas que fazem isso, elas não respeitam a Bíblia, porque no Novo Testamento nós não temos nenhuma indicação a título de mandamento ou imposição sobre o dízimo. O que nós temos lá em Romanos é que a oferta ela tem três características, né, que seriam a regularidade, a voluntariedade, né, e a razoabilidade. Então, quando nós olhamos, claro que para o Antigo Testamento, nós tínhamos sim a figura do dízimo, e o texto de Malaquias 3,10, que é muito usado hoje em dia por algumas dessas pessoas, realmente foi uma chamada de Deus àquele povo que não estava, né, fazendo a manutenção e trazendo os dízimos ali para o templo especificamente. Porém, no Novo Testamento, essa figura do dízimo ela é suplantada pelas ofertas voluntárias. Então, primeiro, né, não existe essa obrigatoriedade no sentido assim, você tem que dar 10% cravado. Essa é a primeira das coisas. Porém, me causa um pouco de estranheza quando nós falamos nessa questão da oferta, porque tem pessoas que parece que se ofendem de uma forma tão grande que para ela às vezes nem os 10%, mas dar 5%, por exemplo, de sua renda parece que é uma grande ofensa. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Então vamos tentar esquartejar as dúvidas, ok? Tem aqueles que argumentam, diz o seguinte, não, mas Abraão deu dízimo antes da lei, então o dízimo vem antes da lei. Este é um argumento tão falacioso e mentiroso, porque se isto fosse verdade, Abraão também se circuncidou antes da lei. Então, vamos todos nós aqui praticar a circuncisão? Faz sentido? Não faz o menor sentido, né? Esse tipo de lógica não há respaldo bíblico. A segunda questão é que, assim, se você não conseguir dar os 10%, você vai ter uma devastação na sua vida financeira? É óbvio que não. Isso também não existe. Uma pergunta comum que já me fizeram, olha, pastor, eu não tenho como dar o dízimo esse mês porque eu estou socorrendo um parente que está precisando de uma ajuda financeira. Será que Deus vai me crucificar? Será que Deus vai me punir por isso? É claro que não. Isso também é uma forma de servir a Deus quando você serve alguém que está perto de você. Agora, o ponto mesmo é o seguinte: nós que somos cristãos reformados, nós também não podemos demonizar o ato de se envolver financeiramente com uma igreja. E isto tem que passar por esses cenários que eu disse, como eu disse lá em Romanos, né? A oferta tem que ser voluntária, tem que ser com alegria, tem que haver sim uma regularidade e tem que haver uma razoabilidade. Então você não vai lá dar o que te sobra, você vai fazer as suas contas e da mesma forma que você planeja as suas coisas, você vai planejar uma oferta razoável para que você possa dar para a igreja, que não venha omitir as suas necessidades na sua casa e que também não te faça ser alguém que esteja alienado à realidade da igreja local. Este é o contexto do Novo Testamento em relação às ofertas. Okay? E aí eu coloco algumas questões. Eu conheço gente que participa de clube de assinatura reformada, que paga R$30, ou 30, 40, R$50, seja lá o que for. Eu conheço gente que gasta R$200, R$300 por mês comprando bíblias, livros teológicos, não que não possa, né? Mas que dá R$10 na igreja. Parece que tem algum problema com essa pessoa. Porque não entenderam que a igreja também precisa desse recurso para poder pagar a sua estrutura. Concordo com aqueles que dizem que o dízimo não deve ser exclusivamente para isso. Eu entendo essa questão e também acho que viver apenas em torno da instituição não faz sentido, porque nós temos também no Novo Testamento um cenário de igreja que sustentava viúvas e órfãos, porque ali haviam perdido a referência financeira dessa casa. A igreja também serve para isso e as ofertas deveriam ser a origem disso. Então, o que deve prevalecer é esse bom senso.
essa razoabilidade, é o desejo de ser sim um agente participante da sua igreja local também na questão financeira e rejeitar essas fábulas. Não, se você não der o dízimo, você vai ter um gafanhoto entrando na sua vida financeira. Isso não existe, gente. Por favor, estudem a Bíblia para que vocês não sejam enganados por esses falsos profetas, porque muitos deles estão milionários por causa desse tipo de ensino. Tá bem? Eu espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Se você ainda tem mais alguma dúvida, pode enviar seu e-mail para a gente aí no contato.inegociável@gmail.com, que nós vamos responder o mais breve possível, tá bom? Deus abençoe você, vejo você na próxima. Até mais.